Bom, próximo inversor é o inversor fonte de tensão full bridge. Agora a gente tem 4 chaves. É aquele mesmo esquema lá, quando a gente usa aquela ponte H, né? Usa ponte H para acionar motores. Então, são configurações semelhantes, né? A ponte H. A gente tem 4 chaves, da mesma forma lá que no conversor DC-DC chamado de full bridge. Aqui a gente tem uma ponte completa. Como é monofásico, ou mesmo que fosse bifásico, né, o sinal de saída aqui, poderia considerar aqui que fosse 2 fases, né, de saída, a gente tem apenas 4 chaves. Se a gente fosse um sistema trifásico, né, saída trifásica, a gente teria 6 chaves. Nesse caso aqui, eu continuo tendo os diodos, né, lembrando que os diodos aqui fazem aí a proteção e a proteção contra as tensões altas, reversas, e cria um caminho alternativo para devolver energia armazenada para a fonte. Então, agora a gente vai trabalhar com pares S1 e S4 ligado, a corrente vai circular nesse sentido. S3 e S2 ligado, a corrente agora vai circular nesse sentido. Então, da mesma forma, eu inverto. O que eu ganho aqui? O sonamento é similar, é praticamente o mesmo. As equações, basicamente, são as mesmas, nesse caso aqui. Né? Então, a grande diferença é que eu tenho uma fonte só. Lá eu tinha 2. Então, eu aumentei o número de transistores, coloquei 4 transistores, mas eu tenho uma fonte só. Né? Ou eu posso trabalhar com 2 fontes e 2 transistores apenas. Ou uma fonte com 2 capacitores e 2 transistores apenas. Como é feito lá no half bridge, lá no conversor DC-DC que a gente viu. Mas para isso eu estou usando 2 capacitores a mais, e esses capacitores devem, né, ter capacitâncias altas para gerar o mínimo de ripple possível, o mínimo de descarga possível aí, que isso vai ser refletido na tensão de saída. Aí aqui a gente tem, da mesma forma, ó, S1 e S4, depois S3 e S2. Nesse intervalo S1 e S4, nesse intervalo S2 e S3. Aqui uma tabelinha só mostrando essa sequência, né? S1 ligado, S2 ligado, S3 ligado, S4 ligado. Então eu tenho S1 e S4, eu tenho mais a tensão positiva. Aqui eu inverto, né? Desligo S1 e S4, ligo S2 e S3, eu tenho tensão negativa. E aí esse ciclo se repete. A gente pode ter, né, nessa configuração também, uma saída em degrau. Essa saída aqui em degrau, ela vai, né, considerar que a gente vai manter a chave, né, desligada por um tempo. Sem energia nenhuma, sem aplicar nenhum sinal aqui na minha carga. Então, a gente vai ter intervalos, né, que a gente não vai aplicar sinal nenhum. Esse intervalo ele chamou de delta aqui, né, o delta minúsculo. Aí, ele simulou uma sequência, essa sequência aqui não é uma sequência única, que tem que acontecer desse jeito, mas aqui ele pega, ó, S1 e S4 ligados, aí depois eu vou desligar esse... porque ele faz 2 sequências iguais, né? S1 e S4 ligado. Aí chega daqui, ó, do 2 para o 3, ele desliga S4. Então, eu desligo S4. No que eu desligo S4, eu não ligo S3 instantaneamente. Próximo ciclo é ligar S3. Se eu pegar aqui, ó, ligado, desligado, desligado, ligado. Ah, não, porque ele já comutou, né? Ele pega S3, liga S3, pega S4, desliga S4. Ele pega um braço, a gente normalmente chama isso aqui de braço, né? Como eu já mencionei em outras oportunidades, a gente tem 2 braços. Ele comuta um braço e espera para comutar o outro braço. Eu tenho que ficar esperto nessas comutações, né? Lá no meu circuito de controle, né? De disparo das chaves, eu tenho que ficar atento para eu não fechar um curto, né? Se eu mando um sinal só para as 2 chaves, normalmente a chave liga mais rápido do que ela desliga. Isso é comum, né, em chaves eletrônicas, a chave ligar mais rápido do que ela desliga. Então, principalmente por causa do efeito capacitivo, né, no momento de desligar ali, ela demora mais para desligar, principalmente em MOSFET. Então, eu tenho que ter um tempo morto lá no meu controle, né, na minha lógica.
desligo uma, espero um tempo para ligar a outra. Né? Aqui ele está considerando isso instantaneamente. Né? Mas mesmo que a gente estivesse considerando um tempo, para 60 Hz aqui, lá na casa dos microsegundos, esse tempinho de espera entre uma desligar e a outra ligar é desprezível, a gente nem considera que não. Mas então ele faz uma sequência aqui, né? Eu tenho tensão positiva, depois fica em zero, porque ele comuta um braço só, aí depois ele comuta o segundo braço, ó. Veja que agora ele comutou S1 e S2, ó, ligado para desligado e desligado para ligado. E manteve o braço de cá, o braço da esquerda. E aí eu vi a tensão de saída virou negativo. Depois que ele faz, na próxima comutação, ele faz a mesma coisa. Eu vou comutar o braço da esquerda aqui, ó. Ligado para desligado, desligado para ligado. Comutei esse braço, espero um pouco, comuto o braço de lá. Isso aqui é uma forma de fazer, né? Eu poderia fazer essas comutações. Essa aqui é uma forma mais segura, né? Mas eu poderia fazer essas comutações, mas ele dividiu aqui, né? Como se fossem etapas diferentes. Mas esses tempos de 0 para o potencial positivo ou de 0 para o potencial negativo, esse intervalo de tempo é bem curto, não precisa ser um tempo longo, não. De comutação das chaves. Agora, o tempo que eu vou ficar desligado, aí sim é considerado aqui como o delta, né? Esse delta que ele colocou aqui. Da mesma forma que anteriormente, só que agora o que muda? Antes eu mostrei uma equação que considerava o sinal de onda quadrada e não o sinal de integral. Aquelas equações, elas são, né, essas equações aqui, deixa eu voltar. Essas equações, elas estão considerando o sinal de onda quadrada. Tanto para half bridge quanto full bridge, meia ponte ou ponte completa. Agora, essa equação aqui é uma equação que está considerando já o meu delta, esse intervalo, né, para um sinal integral. Então, quando o meu conversor tiver um sinal integral, a gente vai usar essa equação. Quando ele for de onda quadrada, sem degrau, a gente vai usar a equação anterior. Aí, ó, a filosofia é a mesma. Eu vou analisar, para achar o valor médio, eu não posso achar o valor médio no período inteiro, que senão vai dar zero, né? O valor médio do sinal alternado é zero. Então, eu vou achar o valor médio no intervalo, na metade do período. Então, considerando a metade do período, que é t dividido por 2, ó, eu vou pegar apenas, nesse caso aqui, eu estou pegando a tensão da fonte, dividido pelo tempo que o sinal fica em nível lógico 1, dividido pelo intervalo que eu quero. O intervalo que eu quero é t dividido por 2. E qual que é o tempo, né? Isso aqui é uma relação de proporção. Qual que é o tempo que o sinal ficou em nível lógico 1? É o t dividido por 2 menos esse pedaço aqui. É o que ele faz aqui, ó. T dividido por 2 menos o delta. Que é esse intervalo que ficou sem sinal nenhum. E aí, fazendo essa matemática aqui, a gente chega nessa equação. Então, para achar o valor médio, nesse caso aqui, a gente vai pegar a tensão de entrada e vai multiplicar por 1 menos 2 vezes o delta dividido pelo t. Aí, nesse caso, o exercício tem que te dar o delta em tempo, né? Ele vai te dar a frequência ou período do sinal e ele vai te dar esse intervalo aqui. Ele tem que te fornecer esse intervalo em tempo, em segundos, né? Ou milissegundos, né? Então, para você poder achar esse valor médio. E fazendo essa mesma análise, né, se a gente jogar isso aqui dentro da raiz e deixar esse t dividido por 2 e elevar esse termo de cima ao quadrado, fazendo essa matemática, a gente vai chegar no valor e realmente que é o que mais interessa, que é o valor root mean square desse sinal de onda quadrada. Aqui, ó, a gente tem o sinal, as formas de onda, né, já considerando a carga indutiva. Nesse caso, considerando a carga indutiva, a gente tem aquele mesmo comportamento dinâmico lá. A gente precisa dos diodos para poder devolver energia. Fazendo uma análise, né, desse ponto aqui. Aqui, ó, então, inicialmente, se a gente considerar S1 o S1 ligado e o S4 ligado, a gente tem esse intervalo aqui, tensão positiva. O SR1 vai aplicar positivo aqui, então eu vou ter positivo de cá e negativo de cá, certo? Aí, beleza.
que vai acontecer? Só que eu tenho que considerar que eu estou vindo de um outro ciclo. No outro ciclo, o indutor tinha sido carregado, né? Com mais de K e menos de K. Só que, o que vai acontecer com o indutor? O indutor vai se opor nessa nova polaridade, que provocaria uma corrente no sentido oposto. Corrente no indutor, ela não gera degrau, né? Ela não sai de um valor e de repente vai para o outro. O indutor inverte sua polaridade, mais e menos. Essa nova polaridade invertida vai fazer com que a corrente saia daqui, passa no diodo D3, né? Passa pela fonte de alimentação e passa para o diodo D2. Então, durante esse intervalo aqui, ó, eu vou ter os dois diodos roda livre, D2 e D3, conduzindo. Ó, se é porque, na verdade, ficou invertido aqui, porque inicialmente eu falei que era o SR1 e o SR4 estava ligado, mas na verdade, no ciclo anterior era o contrário, né? Era esse cara, o SR3 e o SR2, aqui antes, ó. Aqui antes era o SR3 e o SR2. Então, teria negativo e teria positivo aqui. Só que aí, nesse momento, eu comutei. Aqui, ó, nesse ponto aqui, eu fiz a comutação. No que eu fiz a comutação, eu apliquei o sinal positivo de K e negativo de K. Não, contrário, né? Positivo de K e negativo de K. Porque aí o SC1 tenderia a ligar e o SC4 também. Só que aí, nesse momento, o indutor tinha sido carregado com mais e menos. Aí ele vai inverter para menos e mais. Aí essa energia que é invertida, aí sim, ó, ela vai, na verdade, fazer o caminho contrário. Passar por D1, passar pela fonte de alimentação, passar por D4, fechar o circuito. E aí essa corrente que estava num valor lá X, armazenada no indutor, vai começar a cair, 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 até chegar em zero. No que chegou em zero, o indutor descarregou completamente. No que o indutor descarregou completamente, qual que é a polaridade que vai predominar? É a polaridade da fonte pelos SCRs que estão ligados. Nesse intervalo aqui, ó, quem está ligado é o SR1 e 4. Então, eu vou ter positivo de K e negativo de K. E aí, a minha corrente começa a crescer. Por quê? Porque o indutor começa a carregar. Ele descarregou na fonte por D1 e por D4, e de repente começou a carregar pelo SCR1 e pelo SR4. Nesse intervalo aqui, ele vai carregar, 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 até chegar nesse ponto aqui, onde vai haver outra comutação. Aí, na outra comutação, quem vai tender a entrar? O S3 e o S2. Forçando aqui um valor de positivo de K, negativo de K. Só que ele tinha sido carregado com o contrário, né? Positivo e negativo. Aí, o que ele vai fazer? Vai se opor, né? Vai se opor a essa nova polaridade, gerando uma tensão inversa e mantendo a corrente, porque a corrente não dá degrau. E aí ele vai forçar uma corrente por aqui, ó. Por D3, passa pela fonte e volta por D2. Então, nesse intervalo aqui, ó, agora eu tenho D2 e D3 conduzindo. E aí ele vai chegar até zero. Aí chegando em zero, o que vai acontecer? A polaridade que vai predominar é a polaridade forçada, né, definida por SCR3 e 2, que é mais de K e menos de K. E aí ele começa a carregar no sentido oposto. Aí ele começa a carregar aqui, carregar, 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 carregar. E aí esse ciclo vai se repetir. Então acaba que a gente tem, né, uma corrente defasada do sinal. O valor RMS da corrente vai ser similar, né, ao valor da carga resistiva. Só que você acaba mexendo, alterando, deformando o sinal da mesma forma lá que acontecia no retificador, nos retificadores AC/DC, né? Então esse ciclo vai se repetir. Aqui a gente tem a corrente no SR1 e 4 só acontece nesse intervalo, a corrente no SR2 e 3 só acontece nesses dois outros intervalos é o diodo roda livre que está devolvendo energia para a fonte. Aqui é a minha corrente de entrada, essa corrente aqui, quando eu tenho carga resistiva, essa corrente não muda sentido. Agora, quando eu tenho carga indutiva, o indutor armazena energia, então em pequenos intervalos, através dos diodos roda livre, a gente passa a devolver energia para a fonte.
E aí, por isso que nesses intervalos aqui, ó, a corrente é invertida. Por quê? Porque o indutor está fornecendo para a bateria, para a entrada. E nesses intervalos aqui, quem está fornecendo é a bateria para a carga. Então, nesses dois intervalos, quem está fornecendo é o indutor. Por isso que a gente tem, então, recapitulando, quando a gente tem carga indutiva, essa corrente de entrada, ela vai ser uma corrente alternada. Quando a gente só tem carga resistiva, essa corrente é unidirecional. E aqui, por último, considerando aquela mesma análise lá das tensões, né, e das correntes de entrada e das tensões nas chaves, considerando aqui um inversor, né, de ponte completa, com um sinal integral na saída. Então, pegando aqui a corrente, ó, se a carga for resistiva, eu estou considerando aqui uma carga resistiva, se eu tenho tensão integral, eu vou ter corrente similar integral. Agora, com relação às tensões, ó, no SR1, SR4, no SR2, SR3, eles trabalham de forma complementar. No SR1 e 4, ó, nesse intervalo, ele está conduzindo o SR1 e o 4. Se ele está conduzindo, esse cara é um curto. Então, a tensão em cima da chave S2, que está desligada, vai ser a tensão de entrada. Ó, E. Quando essa chave desligar, a gente vai ter E aqui, ó, aplicado nas duas chaves que vão estar abertas. Então, a tensão em cada chave vai ser a metade, E dividido por 2. Aí, quando o SCR, ou a chave S3 e S2 ligar, o que vai acontecer? Vai acontecer o inverso. A tensão aqui em S3 e S2 vai ser zero, as chaves vão estar ligadas, considerando uma chave ideal. E a tensão em cima do SR1 e SR4, essas tensões, ela basicamente vai ser a tensão da fonte, porque esse cara vai estar ligado aqui, ó, vai ser um curto. Então, a tensão da fonte aqui, ó, tá aparecendo nos dois terminais de S4. E SR2 também vai estar conduzindo, vai ser um curto. A tensão em SR1 que estiver aberto vai ser a tensão da fonte. Então, a gente tem aí a tensão da fonte. Aí, a hora que eles desligam, a gente tem a metade da tensão. E aí, esse ciclo se repete. Enquanto um par de SRs conduz, o outro recebe a tensão total. Enquanto eles estão desligados, cada SR recebe a metade da tensão. Então, se a tensão que fosse 500 volts, a especificação de tensão máxima para cada chave aqui, nesse caso, seria basicamente de 500 volts, né? Eu teria que especificar aí uma chave com um valor acima de 500. Corrente, enquanto eu tenho as chaves ligadas, ó, S1 e S4, eu tenho corrente. A corrente aqui, ela é dada, né, por lei de Ohm, tensão dividida por resistência. E aqui, na chave S2 e S3, opera de forma complementar. A corrente aqui, ela vai trabalhar de forma complementar. Enquanto eu trabalho com S1 e S4, S2 e S3 não tem corrente. Enquanto S2 e S3 tem corrente, S1 e S4 não tem. O somatório dessas duas correntes, cada meio intervalo de tempo, eu tenho um par conduzindo, eu vou ter a corrente saída. Desculpa, essa corrente aqui, na verdade, é a corrente de entrada, que vai, né, basicamente ser similar à corrente de saída. Só que a corrente de saída, eu tenho o espelho desse termo aqui, né? A cada condução aí do S3 e S2, eu estou produzindo uma corrente no sentido inverso. Mas, basicamente, é o somatório dessas duas, essa corrente S aqui. Por isso que essa corrente não inverte. Quando a gente tem carga indutiva, essa corrente é alternada. Sem a influência da indutância, ela deixa de ser alternada.